Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Fala Doutor, da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, no qual procuramos abordar um tema que seja de importância para a população em geral. Mesmo aqueles que sejam leigos no assunto, mas que tenham interesse em receber informações de relevância, informações que sejam de qualidade. Hoje vivemos uma época de muito fake news, então nós temos esse compromisso, essa obrigação com a população de levar informações de qualidade, informações sérias. E esses temas que a gente vai falar, e hoje principalmente, é também de interesse dos colegas médicos, principalmente aqueles que não se dedicam à especialidade na qual o tema está envolvido, né? E sempre lembrando, o podcast Fala Doutor, ele fica disponível nos canais de YouTube da PM de São José dos Campos e da PM estadual, da PM de São Paulo, que tem a TV APM. Lá ficam disponíveis todos os episódios do podcast Fala Doutor. Lembrando que hoje é o de número 54. E, além disso, ele também fica disponível no Spotify. Você procurando no Spotify, Fala Doutor, que é o nome do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, que vem apresentando uma evolução gigante no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre transplantes de medula óssea e terapia celular. E para falar sobre esse tema, já digo para vocês que não foi nada fácil conseguir trazê-lo, né? Consegui uma vaga na agenda dele, que é uma agenda que está sempre lotada, mas hoje ele está conosco, o Dr. Fernando Calera, um colega de longa data aqui em São José dos Campos, e eu pude constatar pessoalmente como ele é querido pelos estudantes de medicina na nossa cidade. E quando um estudante ele gosta do professor, aquele professor é o que ele vai querer ser futuramente, né? Então, isso é para poucos, tá? Então, isso eu posso falar, que eu constatei pessoalmente durante uma formatura da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, que é a Humanitas, né? Na qual o Dr. Fernando Calera foi homenageado pelos alunos, né? E foi aplaudido em pé por todos os alunos presentes naquela ocasião da Escola Humanitas, né? Mas o Dr. Fernando Calera, ele possui a sua graduação pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? Que é da Universidade de São Paulo, da USP, né? Formou-se em 1992, ou seja, né? Formou-se há 32 anos, né? Aí ele foi fazer a sua residência médica com especialização em hematologia, oncohematologia e transplante de células-troncos hematopoéticas. Isso já em 1996. De lá ele foi para o doutorado em medicina, né? E a área de concentração foi mais ou menos essa área, né? Hematologia, oncohematologia e transplante de células-tronco hematopoéticas pela Universidade de São Paulo, concluindo em 1998, né? Mas ele tem experiência nessas áreas de clínica médica, hematologia, hemoterapia, oncohematologia e transplantes de células-troncos hematopoéticas, né? Que tem aquela sigla TCTH, né? Iniciou
as suas atividades médicas em São José dos Campos em 1998, para nossa sorte dos habitantes de São José dos Campos, né? E foi o responsável pela realização do primeiro transplante autólogo. Ele vai depois dizer o que é isso, né? De células tronco hematopoéticas, que é TCTH, autólogo, no Vale do Paraíba. Além disso, ele implantou serviços de oncohematologia aqui em São José e Taubaté, priorizando o desenvolvimento de estruturas e a capacitação técnica de equipes multiprofissionais para o atendimento de pacientes portadores de doenças oncohematológicas, né? Então, aí tem as leucemias agudas, tem os linfomas, tem o mieloma múltiplo, tem as síndromes mielodisplásicas, doenças de difícil, né? Que são difíceis tratamento, difíceis cuidados, né? E com deficiências do sistema imune induzidas por quimioterapia. E no ano de 2008, ele fundou o Centro de Hematologia do Vale. Centro de Hematologia, Oncohematologia e Transplantes de Medula Óssea no Vale do Paraíba. É uma empresa, né, onde ocupa o cargo de diretor executivo e que congrega várias especialidades em hematologia, oncohematologia e na área de transplantes de células tronco hematopoéticas, né? O famigerado TCTH, que ele vai falar depois disso. Na área de oncohematologia, ele atua nos principais hospitais de São José dos Campos, né? Redidor São Luís, que é a unidade que São José dos Campos é a unidade Vivale, né? Na Santa Casa São José dos Campos, no Pio XII. E no campo de transplantes, ele desempenha as funções de responsável técnico e chefe de equipe dos hospitais Pio XII, Santa Casa e a Redidor Vivale, a unidade Vivale. Sua equipe de transplantes atualmente é credenciada e autorizada pelo Ministério da Saúde para a realização dos transplantes autólogos e halogênicos aparentados, né? Sob sua atuação técnica, mais de 700 transplantes autólogos foram realizadas em pacientes advindos das diferentes cidades do Vale do Paraíba. Ele atua desde 2018 também como docente da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, da Humanitas, né? E ele foi coordenador do internato até julho de 2020, desse ano de 2024. Ele ainda atua na área de ensino médico, ele é o supervisor do programa de residência médica em hematologia e hemoterapia da Santa Casa dos Campos. Residência médica e hematologia. Temos aqui em São José dos Campos. Muito bom. Doutor Fernando Calera. Primeiro, eu preciso agradecer muito, viu, a sua generosidade, viu, seu carinho conosco e a sua disponibilidade em vir falar conosco sobre esse tema tão relevante, tão importante e tão atual, né? Transplante de medula óssea e terapia celular. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e depois iniciamos com algumas perguntas. Bem, obrigado, Otton, pelas gentis palavras. Eu revivi aí um pouco da minha história, né? Com o que você contou, isso é sempre gratificante. Não poderia deixar de atender esse convite. Eu tenho visto outros colegas aqui que vieram ao programa e tinha que achar um espaço, né, para a gente poder bater esse papo, né? Que legal. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, viu? Mas vamos começar direto com as perguntas, né? Primeira coisa que eu tenho que perguntar, né? Quais são os tipos de transplante de medula óssea, né? O que você pode falar para mim sobre isso? Hoje, Otton, nós temos basicamente aí 3 tipos. Um chamado autólogo,
onde autólogo porque nós vamos usar a célula-tronco do próprio paciente, né? E nós temos aí os alogênicos, onde nós usaremos a célula-tronco de um doador. Esse doador pode ser um parente, um chamado alogênico aparentado, ou um não parente. E aí nós vamos recorrer a um banco de doadores. A gente depois explora um pouco também esse banco que funciona muito bem no Brasil. Então, esses são os tipos de transplantes. Já no passado, hoje usamos menos um tipo de não aparentado, que era o cordão umbilical. Mas depois ele se mostrou mais limitado. E hoje, um subtipo aparentado, que é o chamado haploidêntico, onde nós usamos um doador parente, mas que não é totalmente compatível. Posso usar um doador com metade da compatibilidade e, por algumas técnicas, funciona tão bem quanto os outros, né? Como se fosse um doador 100% compatível. Então, as técnicas vão evoluindo, vão melhorando, possibilitando o tratamento de um maior número de pacientes. Você comentou esses 3 tipos, né, de transplante de medula óssea, né? E quais as indicações de cada tipo? Mais ou menos, quais seriam as indicações de cada tipo de transplante? Atualmente, por exemplo, o autólogo, muito usado como parte do tratamento de pacientes com mieloma múltiplo. Alguns pacientes com linfomas que eventualmente recaíram, o transplante autólogo tem um papel muito importante. Os transplantes alogênicos são as terapias curativas para leucemias agudas, por exemplo, tanto leucemia mieloide quanto linfoblástica aguda, que são doenças ainda hoje bastante agressivas, se não tratadas, aí letais, né? A chance de cura é o transplante, é a troca da medula, um transplante alogênico. Então, essas são as grandes indicações. Entretanto, acho que a gente vai falar mais para frente, com as terapias celulares, essa oferta de terapias vem aumentando para várias doenças, né? Que legal. Você comentou, estava lendo aqui sobre o que você já fez, o que está sendo feito em São José. Eu fiquei surpreso, né? Mais de 700 casos de transplante que você já supervisionou aqui em São José, né? Então, quais são os transplantes que são feitos aqui em São José dos Campos? Isso é interessante. Nós começamos os transplantes aqui, todo o trabalho preparatório, essa implantação de enfermarias, esse treinamento de pessoal, não adianta acharmos que vamos fazer tudo sozinho. Não, tem que ter equipe grande. E quando eu falo equipe, é desde o colaborador ali da limpeza até o médico. Tá? Sim. Eu não estou colocando isso de forma hierárquica. Não, eu considero todos da equipe são totalmente importantes aí para o sucesso. Se alguém que está no topo é o paciente, né? Nós temos que pensar no paciente. Então, tivemos aí alguns anos de implantação. E quando você começa um serviço desse tamanho, né? Numa cidade que não tinha, é óbvio que tivemos várias dificuldades, inclusive de autoridades, se tem interesse, se não tem, que isso funcione, não é? A gente não consegue ver, pela formação que temos, um serviço desse apenas em ambiente privado. A gente tem que atender o SUS. Né? Sim. Eu vim de formação pública, eu tenho que devolver isso para a comunidade. Né? Temos que atender o SUS, atender quem precisa também, não é? Isso é importante. Então, foram anos de implantação, aquele trabalho dos bastidores, mas que foram muito relevantes, que criaram uma base sólida. Não é? E em 2004 começamos o autólogo, que é o que tem funcionado até hoje. Toda vez que implantamos um serviço de transplante, o Ministério da Saúde, ele credencia tanto a equipe quanto o hospital. Ele te dá a chancela, a autorização de fazer. Isso em qualquer ambiente, público ou privado. Você pode abrir um serviço de transplante que só quer atender o privado, não tem nenhum problema,
é lícito, mas vai ter que ter autorização do Ministério da Saúde. Então, existe uma chancela, são colegas especialistas que vêm, avaliam o local, o hospital, avaliam a equipe, se há condições técnicas, né, profissionais para fazer o transplante. Isso é muito importante. Essa renovação é feita a cada 2 anos, dependendo do governo ele muda para 4 anos, agora novamente temos reavaliações a cada 2 anos, e essa equipe vem, avalia os seus resultados, curva de mortalidade. Então, eu considero aí um sistema muito bom do Brasil, no sentido de liberar equipes que realmente possam trazer algum diferencial aí para a comunidade. Bom, dá para entender nesse contexto que avançar para transplante, por exemplo, halogênico, envolve custos, envolve todo um investimento. E que hoje alguns hospitais aqui da região começam a ter interesse. Então, respondendo à pergunta, temos o autólogo já bem consolidado e a perspectiva é que tenhamos a chance de avançar para o halogênico em um período curto de tempo. Legal. E atualmente eles são feitos só em grandes centros, né? O transplante halogênico. São Paulo, Campinas, em geral, estão ligados à universidade, exato, onde a gente tem um serviço subsídios. Universitário. Né? Esse é outro desafio, a gente criar Perfeito. um serviço fora desse ambiente de subsídios, né? Perfeito. É um outro desafio, sem dúvida. Legal. E como que é feita a doação de medula óssea? Isso é um sistema que eu gosto muito de falar, porque é muito sério no Brasil. Nós temos o registro de doadores de medula, que chama REDOME. Isso funciona no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, que é o grande representante aí do Ministério da Saúde, nesta área, né? Hoje, as doações são feitas em hemocentros ou hemonúcleos públicos. Tem que ser público porque aí o governo garante a legitimidade do processo, não tem o custo envolvido, porque essas redes de hemocentros e hemonúcleos já têm o financiamento público, né? E a pessoa pode doar. Qualquer candidato, qualquer pessoa que se sinta apta, dentro de uma faixa etária, ela pode doar. Aqui, por exemplo, na nossa região, vai doar lá no hemonúcleo de Taubaté, que é o público. São José não tem serviço público de banco de sangue, de doação de sangue. Sim. Então, é feito em Taubaté. Aqui em São José tem serviço de doação de sangue, mas são privados. São privados. Então, aí o Ministério não aceita esse tipo de vínculo, exatamente para não gerar as questões econômicas aí ilícitas, né? Então, não que os serviços sejam ilícitos, mas poderia cobrar e isso não seria certo para quem está doando. Então, tem esse controle. A pessoa doa, é feito, na verdade, uma coleta de sangue, é só um tubo, não é nada ainda da medula, e isso vai para um banco de dados, onde vão registrar alguns dados, ou características genéticas desse paciente, desse doador, perdão. E aí ficam registrados os dados. E agora ele está inserido em um banco de dados, que é esse REDOME. Quando nós precisamos, por exemplo, de um doador, eu peço a consulta via o Ministério da Saúde também, peço a consulta a esse banco que chama REDOME. E ele me fala, olha, para o seu paciente existe sim um doador. Esse doador vai ser contactado e convidado a doar. Então, veja, eu contei rapidamente, né? Mas funciona muito bem. A grandiosidade. Hoje é o 3º banco do mundo em número. Nós temos mais de 5 milhões. E são feitas campanhas, né? São feitas campanhas. O Brasil é muito misturado, então nós precisamos de certos tipos raciais para constituir um banco que seja bem representativo. Isso é bem interessante, um trabalho muito bem feito no Brasil. Que legal. E como ele faz a doação, mas existem riscos? Se existem, quais são os riscos para o doador? Nenhum. O doador, quando ele é convidado a doar, é uma doação extremamente tranquila, não há riscos, não temos notícias de problemas.
O doador, às vezes a gente vai ter que escolher ou a doação do sangue ou pela própria medula óssea. A medula óssea, ele toma uma anestesia da cintura para baixo, colhe o sangue de dentro do osso, lá da medula óssea, e em 10 dias o próprio organismo repõe esse sangue, sai sem qualquer sintoma. A doação é inócua, não há nenhum problema. E é um ato ali, se for, De por amor, exemplo, de não, amor, né? coisa, Se for para o seu parente, inclusive, ou que seja para uma outra pessoa, né? Exato. É bonito, não? Uma pessoa, às vezes, ela sai de um outro estado e vem doar. Esse é o verdadeiro altruísmo, né? A pessoa poder sem dúvida, fazer isso. sem dúvida. Legal, viu? E como que funciona? Você comentou, mas como que funciona realmente a doação de medula óssea no Brasil? Você falou que o Brasil é o terceiro banco mundial, né? Isso está em Como terceiro em número, né? Em número. Tá, e como que funciona doações. realmente isso? Então, esse local aí que chama Redome, né, que é como eu falei, registro de doadores de medula, está lá no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e, claro, ali é uma sala, computadores, pessoas que têm todos os dados de doadores, todos eles cadastrados. Hoje, devemos ter mais de 5 milhões de doadores cadastrados, tá? Com amostras ali, tudo já identificado. Então, assim que é acionado o Redome, e isso em geral é feito por um médico hematologista, alguém que também tem o cadastro para entrar e solicitar, olha, eu tenho um paciente aqui em São José que precisa de uma doação, ele não tem parentes compatíveis, a única chance dele é um transplante não aparentado, que eu preciso lá do banco. Isso vai ser feito, vai ser procurado e rapidamente ele manda a resposta para o médico, olha, existe doador, não existe doador. E isso, Otto, é tão interessante no Brasil que é feito até internacionalmente. Se não acharmos nada aqui, o Redome também tem parcerias com os outros centros, tanto americano quanto europeu, e faz-se a busca, o Ministério da Saúde financia isso, faz-se uma busca internacional. E se precisar trazer o doador, existe financiamento também para trazer o doador ou o médico ir lá buscar a célula desse doador. Que legal, né, rapaz? E olha que isso envolve custos, né? Custos. E existe financiamento público, então, né? Existe financiamento público para esses transplantes no Brasil? E é outro aspecto digno de nota, né? O Brasil ele tem o financiamento público, os transplantes, quando a equipe, o hospital é credenciado e tem o desejo de atender o SUS, o Ministério da Saúde ele paga por transplante. Então você faz o transplante, um paciente SUS não tem custo algum e o hospital, a equipe, vai receber do SUS esse valor. Então, parece inacreditável, né? Incrível num país como o nosso, mas financiamento público, Nessa parte funciona, né? Funciona muito bem, ó. Porque tem algumas coisas na área da saúde, né? Que nem a própria vacinação, né? Eu que sou pediatra, né? Sim. Se tem eu falo, olha, se tem uma coisa que funciona na rede básica da saúde, são as vacinas. Não deixa de fazer, né? Pode ter uma ou outra que não tem ainda na rede pública, se você puder, tiver condições, que às vezes a pessoa também não tem condição de fazer no serviço privado, né? Faça, né? Mas 95% tem na rede pública, né? Coisas funciona muito bem, né? Funciona muito bem e de qualidade, né? Que legal saber dessa parte dos transplantes de medula que salvam vidas, né? Isso aí, pô, é um negócio fantástico. Funciona, é muito interessante. Existem lá os códigos, é tudo muito transparente. Não há. Você sabe os valores, o que o Ministério vai pagar é isso. Se você quer entrar nisso, entre, mas a maioria que entra não fica reclamando de valores, não é isso, porque a gente já aceitou trabalhar nessa área. Então, é digno de nota, sem sombra de dúvida, assim como a vacinação, né? E você sabe que após os transplantes, em geral, alguns meses, nós mandamos os pacientes todos vacinarem.
pelo sistema recomeçar público. todas Recomeçar. as vacinas. É É muito verdade. importante a vacinação. Viu? Agora, eu fiquei aqui com essa dúvida. O transplante, ele é uma forma de terapia celular, né? Sendo assim, né, quais seriam as outras formas, de transplante é ou não é uma forma de terapia celular, né? E É, quais seriam as outras formas, claro, né? o transplante, tanto autólogo quanto halogênico, é uma forma de terapia celular. Nós tiramos a célula-tronco, seja do próprio doador-paciente, paciente-doador ou de um doador. Essa célula pode ser manipulada aqui fora, ela pode ser congelada, ela pode ser tratada e devolvida ao paciente. Então, é uma forma de terapia celular. O que vem acontecendo, que é um ponto muito importante de falarmos, para esclarecer, né, todos que estão assistindo aqui a gente, né, ouvindo, é que isso avançou demais. E hoje a gente consegue manipular aqui fora do paciente outros tipos celulares, não só a célula-tronco. E isso tem trazido um benefício para os pacientes, obviamente, contra alguns tumores. Então, existem terapias, por exemplo, acho que já viram aí na mídia, em televisão, a terapia chamada CAR-T, né? CAR-T. T é de células T, né? São linfócitos que nós temos de defesa. E CAR é um acrônimo, aí são as 3 letras em inglês, da modificação que nós fazemos nessa célula. Então, os transplantes acho que deram a base da terapia celular e agora o céu é o limite, né? Podemos manipular vários tipos celulares. Não existe um limite, né, para até onde que vai beneficiando o paciente, né? Realmente não. Os dados aí com essas novas terapias têm mostrado sucesso, né? Sempre que como é uma terapia nova, nós inicialmente tratamos pacientes que não tinham mais chance, que não tinham mais o que oferecer. Quando você trata um grupo de pacientes como esse e você consegue reverter 50%, 60% deles voltar à vida normal, é uma terapia que, no mínimo, nós temos que ficar de olho, né? Ela é importante, ela será importante. Né? É engraçado, né? Na faculdade, nós passamos tinha a matéria clínica, né? Hematologia, né? Hoje, com os novos métodos de ensino, nem sempre você tem a matéria especificamente, né? Isso aí não era, a gente não imaginava que pudesse chegar a esse ponto num espaço de tempo tão curto, né? Me formei faz 44 anos, tão curto em termos, né? Mas é curto para a ciência. Para a medicina, para a ciência é muito curto. E me diz uma coisa, né? E como que é feita, então, você comentou alguma coisa, como que é feita a terapia com células T modificadas, né? Daí vem aquela sigla que você falou, né? Isso. CAR, C-A-R, T cells, né? Isso. Então, como que é feita essa terapia? É muito interessante. Isso também vem do estudo aí do sistema imune. Nós sabemos que essa célula T, ela tem um papel muito grande em agredir a célula tumoral. Bom, mas ela não agride sem um mecanismo. Ela precisa encontrar algum receptor. A célula tumoral teria na sua membrana algum receptor que faz a ligação com a célula T. A célula tumoral ela é muito, muito hábil, vamos dizer assim, não é? A célula tumoral ela não deixa esses receptores aparecerem. É como se ela escondesse isso para a célula T, a célula de defesa, não enxergar. Perfeito. Isso é o que faz com que muitos tumores não respondam a tratamentos. Né? A célula tumoral ela tem mecanismos de fugir até dos medicamentos. Então,
é uma maquinaria genética muito boa no sentido de preservação daquela célula. Só que ela é uma célula ruim para nós. Não interessa. Bom, entendendo o que tem aí de receptor nessa membrana do tumor, nós podemos tirar a célula T do paciente, tá? E reforçá-la. Então, nós vamos, através de uma engenharia genética, fazer com que essa célula agora reconheça qualquer receptor que esteja disponível lá da célula tumoral. Então, eu preciso conhecer a célula tumoral e saber, olha, essa célula tem um receptor que 100% dos tumores apresenta. Tá? Qualquer tumor vai apresentar isso aqui na membrana, e é o ponto falho do tumor. Nós tiramos a célula T e ensinamos aqui fora a célula T. Nós colocamos, por meio de um vírus, um material genético que faz a célula expressar agora um ligante, algo na membrana da célula T que vai e liga e reconhece essa proteína lá do tumor. Nós fazemos essa célula expressar isso aqui fora do paciente, coloca em cultura, multiplica o número de células e depois devolve para o paciente. Assim que devolve, imagina que agora eu tenho soldados, aí eu tenho células Sim. totalmente treinadas a reconhecer a célula tumoral e eliminá-las. Então, quer dizer, nós manipulamos a célula aqui fora, com o conhecimento que a gente adquiriu dos transplantes, e ensinamos, é como se nós ensinássemos a célula a agredir o tumor. E isso tem se mostrado valioso em diferentes tumores, principalmente leucemias agudas, alguns linfomas, né? O próprio mieloma múltiplo, tumores até não hematológicos já têm tido algum papel. É óbvio que os trabalhos são experimentais ainda. A Anvisa já aprovou alguns experimentos no Brasil, já aprovou o uso, isso é reconhecido. O último congresso agora de hematologia em São Paulo e o americano, que foi agora início de dezembro, eram repletos aí de trabalhos envolvendo a terapia celular, essa CAR-T cells, né? Então, vai crescer muito. Então, você comentou logo no início, né, que tudo isso envolve uma equipe multiprofissional, né? Essa parte de se trabalhar com essa célula, de fazer essas modificações, principalmente nas células C, quem que está por trás também, que ajuda na equipe a fazer? É só vocês, médicos, hematologistas, ou tem outros profissionais também? Vários outros. Então, nós temos farmacêuticos, bioquímicos, biólogos. É um campo enorme, porque todos têm uma forma de participar desse processo. Então, isso gera a ideia da equipe multidisciplinar, tanto no aspecto laboratorial quanto assistencial, né? O assistencial eu preciso de vários profissionais, psicólogo, nutricionista, o nutrólogo, todos atuando de uma forma conjunta para que a gente tenha sucesso nesse tipo Perfeito. de tratamento. Porque nós estamos falando do bom, né? Mas Sim. tem os seus efeitos colaterais, não é? Sim. O paciente sofre, pode ter febre. Imagina que eu tenho agora uma quantidade de células totalmente treinadas ou potentes para agredir o tumor. Isso não é gratuito, né? Essa lesão do tumor vai gerar no paciente febre, mal-estar, hipotensão, às vezes lesões em outros órgãos que hoje são perfeitamente controlados, né? Mas existem os efeitos, não é sempre um mar de ouro. Medicina nunca é, você sabe bem. A medicina é a ciência das verdades transitórias, né? Eu sempre comento disso, né? Hoje tá bom, amanhã não. Mas então, rapaz, você me assustou agora, porque falando todo esse envolvimento das equipes, tudo. Quais são os custos desse tipo de tratamento? Isso nós temos que sentar muito aí com os gestores, né, e discutir. O nosso são custos altos. Hoje, uma terapia dessa, com a CAR-T, ou CAR-T em inglês, não sai por menos de 3 milhões. Um laboratório para manipular essas células, como nós usamos um vírus que vai entrar na célula de defesa para fazê-la expressar aquele ligante, aquela proteína na membrana que eu falei,
é um laboratório de autocontrole, a gente não pode deixar isso vazar, não é? Hoje a implantação de um laboratório aí, talvez 12, 15 milhões, então não é fácil, de reais, né? Não é fácil manipular isso e ter isso de maneira fácil. Hoje no Brasil, embora autorizado pela Anvisa, o SUS não tem financiamento para isso ainda, tem lá para os transplantes, mas para isso não, até pelo valor. E os convênios também estão vendo formas de pagar, mas é insustentável para qualquer convênio, isso em massa. Então, o receio será que nós teremos uma terapia tão boa, mas destinada a tão poucos, né? Só quem tem muito dinheiro poderá pagar isso? Aí também não é justo, não é? Exato. Fazemos uma medicina separada. Quem tem o dinheiro consegue, quem não tem, isso não é nada agradável. Nós nos formamos para isso. Não, a nossa formação não foi desse tipo, não. Mas são custos altos. Isso já aconteceu sempre, você também sabe, em medicina. Com o tempo, esses custos tendem a diminuir e ficar mais acessíveis. Mas aqui a gente já começa de um patamar tão alto que a gente não sabe como será aí o futuro. Perfeito. Que parece haver um benefício, cada vez mais os dados estão se consolidando nessa direção. Mas os custos são proibitivos. Como que nós vamos lidar com isso? Essa terapia, já pegando esse gancho, né? Você comentou, ela já está disponível no SUS ou uma parte já começou a ser disponível? O que tem no momento? Não está disponível no SUS, não há financiamento. Hoje, basicamente, é sob um litígio ou algum processo jurídico, mesmo com os convênios. Então, não tem. Isso vai depender muito da indicação médica, indicar no momento preciso, definirmos melhores quais serão as indicações desses procedimentos, para que as pessoas certas recebam a terapia certa, né? Isso é importante. Mas não há financiamento aí público para isso. E é difícil, não é? Um custo tão alto você fazer isso em massa no Brasil, um país tão grande. Eu entendo também que não há recurso suficiente. Né? Então, na sua visão, né, qual que será o futuro dessas terapias? Eu espero que isso vá tendo custos cada vez mais acessíveis. O meu sonho aí de consumo seria que toda a população, independente do seu ambiente, aí, seu nível socioeconômico, né, tivesse acesso. Isso é sempre o nosso sonho. Mas a gente sabe que isso não é possível. Né? Acho que um outro aspecto que envolve também, que tudo deve se misturar, Otto, é a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial talvez seja uma outra forma de futuro, no sentido de a inteligência artificial entenderia aí como é que é a célula tumoral e, por uma análise de dados, né, de megadados, ela fala, olha, usa tal proteína do tumor aqui contra ela, que esta aqui vai ser mais efetiva. Tá? Hoje o grande desafio é isso, a gente entender o que o tumor expressa que podemos agredi-lo, né? Qual identidade ele tem que a gente possa identificá-lo e agredir. Mas talvez a inteligência ajude. Agora, se a inteligência entrar também com custo, nós freamos o processo. Precisa cada vez mais baratear aí, né? Os grandes... Eu ia te perguntar isso, né? Qual que será o papel da inteligência artificial nesses processos todos, né? A gente espera que ajude muito, né? E que nos dê mais caminhos. O outro receio é que isso fique em controle de poucos, né? Isso não seria interessante em países do terceiro mundo, por exemplo, né? Onde o nosso país se inclui. Um país muito grande, com diferentes aspectos, né, socioeconômicos. O que a gente espera é que a inteligência artificial, aí, se os trabalhos iniciais já estão apontando que tudo isso vai se juntar, terapia celular com inteligência artificial, um estudo mais detalhado de tumores,
isso venha trazer mais conforto, mais possibilidades, mais acesso aos pacientes. Isso é o que a gente deseja. Tomara, né? É isso que... E fora isso, né? E aí veria uma outra pergunta, né? As terapias celulares, elas podem curar outros determinados tipos de câncer também? Porque basicamente a hematologia saiu na frente de nós. Muitos acreditam que é a possibilidade de estudo. Essas doenças hematológicas, como o nome diz, está no sangue. E quando eu colho a amostra de sangue de um paciente, por exemplo, com leucemia, eu tenho várias células leucêmicas na mão, eu posso estudá-las. Então, pelo tipo de característica da doença hematológica, ficou mais fácil estudar. Vou dar um exemplo, um tumor cerebral. Você não consegue ficar fazendo biópsia do cérebro todo o tempo para entender aquele tumor, não é? Não é viável isso. O sangue, se você tirar um pouquinho todo dia, você tem amostra todo dia para estudar. Então, talvez seja por isso que avançou tanto na hematologia. Mas nós já temos trabalhos com tumor de próstata, o tumor de mama, que podem também ter um benefício com esse tipo de terapia, né? As terapias celulares. É um futuro muito próximo. Muito bom. Você sabe que essa conversa parecia que ia ser uma coisa assim tão restrita, né? E aqui nós temos conversa para ficar o dia inteiro. Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado para isso, né? Mas, doutor Fernando Calera, você comentou, eu queria que você reforçasse um pouco mais sobre o banco de Medula. medula, né? Porque eu vejo que muitas pessoas devem ter receio. Eu quero ser um doador, mas eu tenho medo, vou fazer. Não são todos os casos que são colhidos o sangue da medula, né? Não, não. E é Sim. interessante isso, doutor. A primeira fase da doação é como se o doador fosse fazer um exame em um laboratório. Sim. Vai tirar um pouco de sangue aqui de uma veia do braço. É como se Sim, fosse um normal. exame. Tira 2 tubinhos ali que, aí sim, esse material vai ser analisado e ali nós vamos estudar algumas características genéticas aí desse doador. E isso vai ficar registrado nesse banco. Então, a primeira parte, muito tranquilo. Só peço que encaminhe o doador a um hemocentro ou hemonúcleo público da nossa região, é o hemonúcleo de Taubaté. Então, isso pode ser feito sem problema algum. E se eventualmente esse doador for convocado ou convidado a doar, lá a equipe médica vai discutir, olha, vai ser melhor doar pelo sangue, a gente consegue tirar a célula pelo sangue, ou direto da medula, tem indicações para isso. Né? De qualquer maneira, qualquer via escolhida para o doador é muito seguro. Não há Perfeito. riscos, não há quaisquer riscos aí associados. Tá reforçando, então, para o Vale do Paraíba em si, a pessoa tem que se dirigir para Taubaté ou ela pode colher o sangue aqui, daqui ser encaminhado para lá? Não consegue. No momento ainda não existe não isso. tem isso. Tem que ir para o hemonúcleo ali de Taubaté, que hoje é gerenciado pelo Hemocentro de Ribeirão Preto, da USP. Exato, que é um órgão estadual, É né? um órgão estadual, né? É financiado aí pelo Estado. Muito bom, né? A gente teria muito mais coisa para comentar, para falar. É muito vasto, né? É muito amplo isso aqui. Para mim, eu aprendi muito com você, viu, Fernando? Olha que bacana, né? A gente sempre está aprendendo, né? Claro. É uma área que não é fácil de se trabalhar, porque envolve pacientes em sofrimento. Graves, né? Em sofrimento, são pacientes graves, né? E a gente tira o chapéu para os colegas que se dedicam a essa área, a área de oncologia, oncohematologia, né? Que realmente não é fácil, né?
E é isso. Doutor Fernando, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Eu agradeço desde já muito a sua presença, viu? Tenho certeza que quem nos ver, quem nos ouvir, vai tirar alguma mensagem, vai tirar alguma coisa, vai saber um pouco mais sobre isso, e o saber nunca é demais, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem final, o que você gostaria de falar. Fica à vontade. Bom, nós estávamos conversando antes da entrevista, né, e eu queria muito reforçar essa posição que a gente tem, talvez já um pouco mais velho na carreira, né, de que as pessoas prestem atenção nas informações, não é? Que a gente tenha a oportunidade de ter informações verdadeiras que realmente vão ajudar determinada comunidade, determinado grupo de pessoas, não é? Isso é importante. Nesse contexto é o que a gente se coloca sempre à disposição. Não existe magia, né? É 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? É sempre muito suor, muito trabalho, para que a gente tenha sucesso, para que o paciente receba o melhor tratamento possível. Essa é a nossa missão, é a sua, é a minha, é como a gente vê a medicina, né? A medicina não pode ser um produto, né? Ela tem que ser voltada para a comunidade. E isso é muito importante. E eu, quando eu falo isso, eu não estou falando de altas especialidades. Aquele colega que está atendendo na atenção básica, ele é tão importante quanto a terapia celular. A gente sabe, não, você tem uma experiência muito grande nisso. A atenção básica, né? A prevenção, a qualidade da vida, não é? A alimentação melhor Exato. possível. Isso já trata muita coisa, né? Então, se a gente conseguir levar um pouco disso para a população, né? E você Teremos sabe aí cumprido que o nosso papel. eu sempre digo isso, hoje até acabei não comentando, né? O foco principal do programa é esse, prevenção. Tá? Então, aquele tripé, né? Alimentação saudável, atividade física e saúde mental, né? Pessoa ter contato, conversar, tudo isso é importante, porque a gente não vai precisar recorrer a essas técnicas tão Claro. avançadas. Mas te agradeço muito, viu, Fernando? E a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito sua presença e até um próximo programa. Fala, doutor. Muito obrigado.